Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui do Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Nós vamos agora, nessas aulas de Biologia, nessas próximas aulas, estudar um pouco sobre as plantas. Nós vamos ter um período inteiro só estudando a respeito de plantas. Nessa primeira aula, eu quero trabalhar com vocês a respeito das características gerais e aspectos evolutivos das plantas. Nós vamos ter contato com alguns nomes diferentes, para algumas pessoas tem algumas dificuldades com relação a esses nomes, porque são nomes que a gente nunca teve contato. Geralmente desde ao ensino fundamental, nós temos mais contato com termos relacionados ao estudo dos animais, né, funcionamento do corpo humano, mas alguns nomes relacionados a plantas a gente tem pouca familiaridade. E durante essas aulas, nessa aula de hoje, eu quero trabalhar um pouco sobre a origem e evolução das plantas. O que a teoria evolutiva diz a respeito da origem desse grupo de seres vivos, né? Nós vamos ver as características gerais. Vocês deverão diferenciar planta de alga. Planta não é a mesma coisa que alga, né? Nós vamos ver aqui a filogenia simplificada das plantas. Nós vamos ter aqui um ciclo. Vamos ver o ciclo de vida generalizado, porque as plantas elas têm um ciclo de vida que é comum a todas elas. E aí nós vamos ver como é que funciona esse ciclo. E aí eu quero falar sobre os principais grupos de plantas que nós vamos trabalhar ao longo desse bimestre, né, onde nós estudaremos o reino vegetal, que é mais conhecido como o reino metáfita ou metafita, ok? Primeira informação que eu quero trazer para vocês é que alga não tem nada a ver com planta. Tá? Geralmente a gente diz que as algas seriam como se fossem plantas aquáticas. Existe uma grande diferença de planta aquática para alga. E aí eu quero primeiro mostrar para vocês, né, que as plantas elas teriam evoluído provavelmente a partir de uma linhagem primitiva de algas verdes, pois mantém algumas características em comum com esses grupos, tais como a clorofila A e B, e também a reserva energética de amido e parede celular formada por celulose, que a gente diz que é uma parede celulósica. Então, assim, muitas pessoas elas gostam de dizer que planta é algo e nós já vimos que não é a mesma coisa. E geralmente as pessoas têm essa confusão porque as plantas elas têm características em comum com as algas. A primeira coisa é com relação à presença de clorofila, né, que é o pigmento que ajuda a esses organismos a fazerem a fotossíntese, assim como as algas, né? Essa clorofila está relacionada com a absorção da energia luminosa. E também nas algas, assim como as plantas, ela tem a reserva energética, que geralmente é na forma de amido. Para quem não sabe o que é amido, pessoal, basta você lembrar, por exemplo, daquela massinha que nós encontramos no milho. Quando o milho... a gente compra em supermercado amido de milho para fazer mingau para crianças, né? E essa é uma reserva encontrada nos vegetais, ok? E a presença da parede celulósica. Essa parede celulósica, basta você entender que as plantas, assim como também as algas, são formadas por células. E a célula, ela tem uma estrutura externa, que é como se fosse um esqueleto de proteção, que é formado por uma estrutura chamada de celulose. E as algas, assim como as plantas, têm essa mesma característica. Tá? Então, são as características que as algas e as plantas têm em comum. Agora, no caso das algas, pessoal, as algas multicelulares, elas formam filamentos, lâminas ou estruturas compactas, chamada de talo. Então, a estrutura de uma alga ela é diferente de uma planta. No caso das algas que ficam presas no fundo dos rios, né, em substratos, ela não vai ter raiz, ela não tem caule, não tem folha. O que ela vai ter são o quê? São filamentos, lâminas, estruturas compactas. E essas estruturas não são formadas por tecido verdadeiro.
Aí você me pergunta, o que é um tecido verdadeiro? Um tecido verdadeiro é um conjunto de várias células semelhantes que exercem uma função em conjunto. No caso aqui dos tecidos que formam as algas, eles não têm uma função assim ordenada, tá? As células elas não formam um tecido verdadeiro. Então nós vamos encontrar uma estrutura de um talo nas algas, enquanto que nas plantas nós vamos ter estruturas formadas por tecido verdadeiro. Então, no caso das plantas, existe a formação de tecidos verdadeiros. E o que é tecido verdadeiro? Um tecido, pessoal, é um conjunto de várias células que, em conjunto, exerce uma função. Ok? Por exemplo, eu tenho a epiderme, formada por várias células semelhantes, que exerce ali a função de proteção vegetal, auxilia a célula, que vai auxiliar a planta a não perder umidade para o ambiente, né? Eu vou encontrar, por exemplo, as células que formam o tecido dos vasos condutores, que auxiliam na condução da seiva. Então, nós podemos perceber que nas plantas existe uma ordenação, uma organização das células. Enquanto nas algas, não existe tecidos verdadeiros, tendo essas funções bem organizadas. Ok, pessoal? Então, olha só, características gerais das plantas. O reino vegetal, ele tem esse nome aqui, reino plantê ou metafita, ok? Esse é o nome do reino das plantas. Então, a característica de todas as plantas é que elas são eucariontes, pluricelulares, parede celular com reforço de celulose, apresentam o corpo organizado, dotado de tecidos diferenciados, ou seja, a maioria, reprodução sexuada e assexuada, tem gametângio feminino revestido por células estéreis, retém o embrião no interior do gametângio feminino por todo o período embrionário, adaptados à terra firme, mas algumas são aquáticas, autótrofos, fotossintetizantes, possui cloroplasto. Você pode até dizer assim, professor, é muito fácil você só ficar lendo esse monte de slide com esses nomes estranhos, não entendi nada. Pois é, vamos lembrar aqui, o que é eucarionte? Eucarionte é quando a célula que forma o indivíduo, ela tem ali o núcleo organizado, né, protegido por uma membrana nuclear. No caso das plantas, são pluricelulares, formadas por várias células. Então, ela é formada por tecidos, ok? Parede celular formada de celulose. Essa característica eu já mencionei para vocês. Apresenta o corpo organizado, ou seja, tecido verdadeiro. Tem a presença de tecidos verdadeiros, como eu já falei para vocês também. As plantas, elas podem apresentar, elas têm reprodução sexuada e assexuada. Tem uma determinada época do ciclo de vida das plantas em que ela se reproduz de maneira sexuada. E tem uma determinada época do período de vida de uma planta em que ela se reproduz de maneira assexuada. Ou seja, ela se reproduz sexuada em uma época e assexuada em outra época, dependendo do tipo de espécie, tá? Nós vamos ver já a respeito do ciclo de vida geral das plantas. As plantas, elas têm gametângio feminino revestido por células estéreis. O que é gametângio? Gametângio vem da palavra gameta. Gameta são células reprodutivas. Então, a estrutura que forma os gametas femininos é formada por células estéreis. Para você entender melhor, associa com, por exemplo, os animais. Nós, animais, temos os órgãos que produzem os nossos gametas. Por exemplo, os homens, né, os indivíduos do sexo masculino têm lá os testículos. É a estrutura que produz os gametas masculinos. E no caso das fêmeas, elas têm lá o ovário, a estrutura que produz os óvulos, né, que são os gametas femininos. Nas plantas, é como se fosse a mesma coisa. O gametângio é a estrutura que produz o gameta na planta. Aí eu tenho, nesse caso, o gametângio feminino, que é aquele que produz o gameta feminino, e tem o gametângio masculino.
logicamente, que é o que produz o gameta masculino. Uma outra característica é que as plantas elas retêm o embrião no interior do gametângio feminino, ou seja, nas algas essa característica não existia. Ou seja, o embrião nas algas, ele é uma estrutura que fica solta. Ele se desenvolve fora do corpo materno. Nas plantas, o embrião ele fica preso no corpo do indivíduo materno, no interior do gametângio, né, que é a estrutura produtora de gametas. Ou seja, o gameta feminino fica dentro do gametângio, aí o masculino ele tem que vir até o gameta feminino, ele vai entrar no gametângio e vai fecundar o gameta feminino, que está dentro do gametângio. E aí essa futura planta, ela vai se desenvolver dentro do gametângio, dentro do corpo do indivíduo materno. Essa característica faz com que todas as plantas tenham esse nome, embriófitas. Então, essa palavrinha embriófita é o sinônimo de planta. Todas as plantas têm um embrião que se desenvolve no interior do indivíduo materno. Então, elas são embriófitas. Não confundir a palavra embriófita com a palavra briófita, que nós vamos estudar o que são. Embriófita é uma característica em que a planta, os embriões das plantas se desenvolvem no interior do organismo materno. Briófita é um grupo de vegetal que nós vamos estudar, que é um grupo de vegetais mais simples. Tá? Todas as plantas são adaptadas à terra firme, mas algumas podem ser aquáticas. Existem plantas aquáticas, né? E as plantas elas são autótrofos, ou seja, produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, graças à presença do cloroplasto, que é uma organela que contém o pigmento clorofila, que faz a fotossíntese. E aí nós vamos ter, pessoal, a filogenia de todas as plantas. Essa filogenia, né, ela mostra o parentesco que existem entre as plantas. Como nós já começamos a estudar a respeito da classificação dos seres vivos, eu expliquei para vocês que essa classificação ela é sintetizada na forma de árvores filogenéticas, que são os cladogramas, né? E aqui eu tenho o cladograma de todas as plantas. Os grupos das plantas são esses aqui, ó. Não é incluso o grupo das algas, pessoal, tá? Esses são os grupos das plantas. Quem são? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Lembrando que na base dessa árvore filogenética, eu vou encontrar o que a gente chama de ancestral comum. Então, essas são as características que estão presentes, por exemplo, nesse ancestral comum que está na base dessa árvore. Então, qual é a característica que está no ancestral comum de todas as plantas? Todas as características que estão presentes no ancestral comum de todas as plantas, elas vão estar presentes em todas as plantas. Então, qual é a característica que está presente em todas elas? Gametângio revestido por células estéreis. É uma característica que tanto as briófitas como as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas possuem. Ou seja, uma estrutura produtora de gametas revestida por células estéreis. Ok? Outra característica que está também presente em todas as plantas é a presença dessa estrutura aqui, ó, cutícula. A cutícula é como se fosse uma pele que protege a planta para que ela não perca a umidade facilmente. E outra coisa, ela tem, ó, os estômatos. Esses estômatos são estruturas, são orifícios que são protegidos por duas células que se abrem e que se fecham de acordo com a necessidade da planta. É por lá onde ocorre o processo de transpiração vegetal. Essa característica ajudou a planta, todas as plantas, a conseguirem sair do ambiente aquático, né, e começar a explorar o ambiente terrestre. Por quê? A cutícula ajuda a não perder a água facilmente, né? Os estômatos também. Agora, andando aqui nessa árvore filogenética, aqui, ó, eu tenho as plantas que são mais primitivas, são as briófitas.
você pode me perguntar, professor, por que nessa árvore tem as algas verdes? Essas algas verdes, elas são chamadas de grupo externo. O grupo externo é um grupo que, com base nele, eu vou dizer se as características presentes nas plantas são características mais evoluídas ou menos evoluídas. O que tiver de característica aqui na planta, que tiver presente nas algas, eu posso dizer que essa característica é uma característica pouco evoluída, ok? Se tiver uma característica que está presente na planta e não está presente nas algas, eu vou dizer que essa característica ela é mais evoluída ou mais derivada, ok? Então, eu tenho aqui características que já não estão presentes nas algas, que são gametângios revestidos por células estéreis, embriões retidos no gametângio feminino, que é uma característica de todas as plantas, né, de todas elas. Agora, andando mais, conforme o tempo vai passando nessa linha evolutiva, esse ancestral comum aqui, que não é o mesmo ancestral comum das briófitas, ele apresenta uma novidade evolutiva, uma nova característica, que é a presença de vasos condutores. Então, o que são os vasos condutores? Os vasos condutores são estruturas que auxiliam no transporte da seiva, né? Essa seiva que pode ser dois tipos, né? Tem a seiva bruta e a seiva elaborada. Sabe quando você rega a planta e ela absorve a água e os sais minerais do solo? Isso é a seiva bruta. E quando a planta ela faz a fotossíntese, que ela vai transportar os nutrientes que ela gerou na fotossíntese para todas as células, esse líquido que ela produz é a seiva elaborada. Então, quem é que conduz essa seiva? Os vasos condutores, que está presente nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas. Ó, ele está acima desse ancestral comum aqui das briófitas. A presença desses vasos condutores promove um aumento do tamanho da planta. Porque se você for analisar, as briófitas são plantas muito pequenas, tá? Porque elas não são plantas vasculares. Elas não possuem vasos condutores, então elas são avasculares. Por serem avasculares, ela tem um tamanho muito pequeno. A partir do momento que surgem os vasos condutores, nós temos aqui um aumento no tamanho da estatura desses vegetais, que a presença desses vasos condutores auxiliam ali na absorção dos nutrientes, ok? Aí quando a gente vai andando mais um pouco nessa árvore filogenética, nós vamos ter aqui, ó, um ancestral comum das gimnospermas e as angiospermas, que são plantas mais superiores, mais evolutivas. Elas têm aqui, ó, a presença de sementes e tubo polínico. A presença de semente, ela surgiu a partir das gimnospermas. A semente, ela proporciona uma maior duração do embrião. Você já viu que a gente pode ter sementes que podem ser guardadas por muitos anos. E mesmo assim, depois de muitos anos, se você plantar, vai nascer aquela planta originária daquela semente. Então, a semente, ela proporciona essa maior duração do embrião. Ok? E o tubo polínico também vai auxiliar nisso. E chegando por último aqui no grupo das angiospermas, as angiospermas elas têm a presença de flores e frutos, que é uma característica exclusiva delas. As gimnospermas, elas só têm a semente, ela não tem a presença de fruto. Elas produzem sementes nuas, ok? Então, essa característica aqui, pessoal, das flores, ela aumenta a chance de polinização cruzada, que é a capacidade de reprodução sexuada. Tá? E os frutos proporcionam um aumento na dispersão da semente, porque cada vez que os animais vão se alimentar dos frutos, eles vão espalhar essas sementes para todos os lados. Ok? Uma outra característica que a gente pode até mencionar desses grupos aqui, pessoal, é o seguinte, ó. As plantas que possuem vasos condutores, elas são chamadas de traqueófitas. As plantas que possuem sementes, a gente chama de espermatófitas, né? São plantas que produzem sementes. Então é isso, pessoal. Eu trouxe aqui algumas
relações filogenéticas que existem entre os vegetais. Na próxima aula eu quero trabalhar com vocês sobre cada grupo desse e dizer quais são as características que eles possuem. Até a próxima. Tchau, tchau.